Hoje nós tivemos aqui uma lição especial da Escola Bíblica Dominical na cidade de São Geraldo do Araguaia. E olha o texto, olha o tema da lição que nós tivemos hoje. Vou mostrar aqui para vocês, olha só que coisa linda. Mulheres, as primeiras testemunhas da ressurreição. Esse foi o tema da lição de número 13, hoje que nós estivemos aqui ministrando. E nessa aula houve uma interação muito especial com toda a classe e algumas perguntas foram feitas para que a gente pudesse responder e interagir aos amados irmãos. E uma delas foi: aonde está na Bíblia escrito a palavra discípula, já que na lição foi frisado essa expressão. E a resposta para você que está me assistindo está em Atos capítulo 9, versículo 36. Olha o texto. E havia em Jope uma discípula chamada Tabita, que traduzido se diz Dorcas. Esta estava cheia de boas obras e esmolas que fazia. Observaram bem o texto? Discípula. E aí, nesse contexto, quando nós afirmamos que o Senhor Jesus tinha discípulas, não somente os 12, veio uma outra pergunta: o que essas mulheres faziam no ministério de Jesus? Qual era o papel, a função dessas mulheres? E aí, nós vamos agora para Lucas, capítulo 8, versículo 1 e 2. Olha o que o texto diz. E aconteceu depois disso, que andava de cidade em cidade e de aldeia em aldeia, pregando e anunciando o evangelho do reino de Deus, e os 12 iam com ele. Mas será só os 12? Versículo 2. E também algumas mulheres que haviam sido curadas de espíritos malignos e de enfermidades, Maria chamada Madalena, da qual saíram 7 demônios, e Joana, mulher de Cusa, procurador de Herodes, e Susana, e olha só o final do texto, e muitas outras mulheres que o serviam com suas fazendas. Observe que essas mulheres, elas serviam a Cristo não somente com as suas fazendas. Quando você lê o versículo 1, passando para o 2, aí você vai entender melhor o que essas mulheres faziam. Primeiro, a Bíblia diz que os discípulos, os 12, iam com ele, e também algumas mulheres. As mulheres eram agentes, tipo ACS, que estavam com Jesus em todo o seu ministério, sustentando o ministério dele com as suas fazendas e também indo adiante, preparando o caminho por onde Jesus ia passar. E um outro detalhe é nas instruções que Paulo dá aos bispos e diáconos. Ele coloca as mulheres também na mesma categoria, no mesmo nível. Isso mesmo, isso pode ser surpreso para você, você vai ser até surpreendido nesse quesito aqui. Olha bem, 1 Timóteo, capítulo 3, no versículo 2, Paulo diz assim: convém, pois, que o bispo seja irrepreensível, marido de uma mulher, vigilante, sóbrio, honesto, hospitaleiro e apto para ensinar. Nesse contexto, vamos agora para o versículo 8. Da mesma sorte, os diáconos sejam honestos, não de língua dobre, não dado a muito vinho, não cobiçoso e de torpe ganância. Agora o que nos chama a atenção é o versículo 11. As mesmas instruções que Paulo dá aos bispos e aos diáconos, ele também dá às mulheres. Olha o versículo 11. Da mesma sorte, as mulheres sejam honestas, não maldizentes, sóbrias e fiéis em tudo. Viu? No versículo 8, diz assim, da mesma sorte os diáconos sejam honestos. No versículo 11, da mesma sorte as mulheres sejam honestas. No versículo 8, não de língua dobre. No versículo 11, não maldizentes. No versículo 8, não dados a muito vinho. No versículo 11, sóbrias, que é a mesma coisa. No versículo 8, não de torpe ganância. E no versículo 11, fiéis em tudo. Então, Paulo está colocando aqui as mulheres no mesmo nível dos homens,
no sentido de ministério. Mas aí surge uma pergunta que não quer calar nesse mesmo livro. O que Paulo quer dizer quando ele escreve no 2º capítulo e o versículo 11 do mesmo livro a Timóteo? Olha o que ele diz: não permito, porém, que a mulher ensine, nem use de autoridade sobre o marido, mas que esteja em silêncio. E aí muitas pessoas pegam esse versículo e querem silenciar as mulheres, amordaçar elas, proibindo-as de pregar, de ensinar e de fazer a obra do mestre. Quando você lê esse versículo aqui, muitas pessoas lê apenas a parte A, que diz assim, ó: não permito, porém, que a mulher ensine. Alguém pega esse versículo aqui e para. Olha, a Bíblia está proibindo mulher de ensinar. Não é assim. Continuando o versículo todo: nem use de autoridade sobre o marido, mas que esteja em silêncio. Amados, Paulo está aqui dando uma aula para casais. O texto se reporta ao marido e à mulher, e não à mulher relacionada à obra de Deus. Paulo está dizendo que não permite que a mulher use de autoridade sobre o marido, porque primeiro foi formado Adão e depois Eva. Paulo não está dizendo assim: não permito que a mulher ensine na igreja, não permito que a mulher faça a obra de Deus. Não, ele está dizendo: não permito que a mulher use de autoridade sobre o marido. Aí você deve lembrar agora de 1 Coríntios 14:34, que fala para a mulher não ensinar na igreja, né? Mas veja o contexto também desse texto aqui. Eu vou ler para você, tá? Olha só, 1 Coríntios 14:34. As mulheres estejam caladas nas igrejas, porque lhes não é permitido falar, mas que estejam sujeitas, como também ordena a lei. Quando Paulo diz para as mulheres ficarem em silêncio na igreja, estejam caladas, ele não está proibindo das mulheres pregar na igreja, não. Como que nós sabemos disso? Lendo o versículo 35. E se querem aprender alguma coisa, interroguem em casa a seus próprios maridos, porque é indecente que as mulheres falem na igreja. Ou seja, lá na igreja de Corinto havia os homens ensinando, pregando, e as mulheres, na hora da reunião, elas estavam atrapalhando. Elas entravam no meio da conversa e atrapalhavam a reunião. Aí Paulo diz: não permito que as mulheres façam isso, que as mulheres estejam caladas nas igrejas, na igreja. Ele não está proibindo de mulher pregar na igreja, não, ensinar, tá? Era uma questão de decência e ordem. É simples, gente. Leia a epígrafe do texto, ó. A necessidade de ordem no culto. Tá aqui, ó. A necessidade de ordem no culto. Bem aqui, ó. Não sei se você está vendo direitinho aí, mas é isso que Paulo está querendo dizer. Simplesmente colocando ordem, e não está amordaçando as mulheres de não poder pregar e ensinar. Então são detalhes que nós precisamos levar em conta. Todas as passagens bíblicas, quando Paulo tenta aqui explicar a questão da mulher no ministério, não está silenciando. Primeiro, quando se trata de marido e mulher, não existe hierarquia, em nenhum ponto. Em nenhum ponto a mulher é inferior ao homem. O que existe são apenas funções diferentes. Quando a Bíblia diz que a mulher é o vaso mais fraco, está dizendo que a mulher é mais sensível e não menor. A prova disso, de que a mulher não é maior e nem menor do que o homem, e de que o homem não é maior e nem menor que a mulher, está aqui. O próprio Paulo escreveu isso aqui. Olha, vai eliminar de uma vez por todas tudo quanto é de machismo e feminismo. Atenção, machistas, e atenção, feministas. Esse texto aqui é para você. Vamos lá? 1 Coríntios 11, versículos 10 e 11. Versículo 11, vou ler só o 11 para você entender. Portanto, nem o homem é independente da mulher, e nem a mulher é independente do homem. O versículo 12: porque assim como a mulher provém do varão, assim também o varão provém da mulher, mas tudo vem de Deus. Glória, viu? Não há hierarquia. Em nenhum canto a Bíblia diz que o homem ele é o cabeça do lar. A Bíblia diz que ele é o cabeça da mulher. Há uma diferença. Então não confunda ministério feminino com instruções relacionadas ao casal, tá? Uma mulher, ela tem a mesma autonomia e autoridade para fazer a obra de Deus. Como eu sempre digo, o lugar de mulher não é na cozinha. O lugar de mulher é onde Deus quiser. É onde Deus quer colocar ela.
Tá? Se Deus colocar uma mulher para liderar, vai dar certo, porque a liderança vem de Deus. Se Deus colocar uma mulher para fazer qualquer trabalho, vai dar certo. Agora, as mulheres não podem querer vilipendiar, sobrepujar os homens, porque isso já seria feminismo. E nem os homens vilipendiar e sobrepujar as mulheres, tá? Porque existe um movimento por aí chamado feminismo, onde as feministas demonizam os homens, esculacham os homens. Isso não tem nada a ver com Bíblia, isso não é coisa de Deus, tá? Já que elas querem direitos iguais, então tem que ser direitos iguais, e não demonizar, esculachar os homens, assim como também tem homens que demonizam e esculacham as mulheres. Ah, a mulher não pode fazer isso, a mulher não pode fazer aquilo. Eu repito, mulher, lugar de mulher é onde Deus quiser, tá? E quando se trata da obra de Deus, quem sou eu para julgar? Quem sou eu para dizer que pode ou não pode? Eu só posso ir até onde a Bíblia vai. Eu só posso dizer até onde a Bíblia diz. Se passar disso, ou é procedência maligna ou é procedência humana. Tá bom? Um abraço, Deus abençoe. Curta aí o nosso vídeo, assista os outros vídeos do nosso canal e com certeza eu vou agradecer muito, tá? Estarei orando por você. E o Ministério Feminino, gente, é sensacional, maravilhoso. Deus abençoe os homens, as mulheres que assistiram esse vídeo no nosso canal e fiquem na paz do Senhor Jesus. Glória!